Bora afiar, eu separei um corte do Donos da Bola com informações sobre o Corinthians nessa terça-feira, o timão que estreia amanhã contra o Huracan da Argentina pela Sul-Americana, uma competição em que pode se tornar importante para o Corinthians, dependendo do avanço do timão na competição. E será que o Ramon vai com o time reserva amanhã ou titular? Comenta aí se você iria com reserva ou titular, deixe seu like, se inscreve no canal, comenta de qual cidade você está falando nos comentários. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Corinthians joga amanhã contra o Huracan, certo? O Hugo tá fora, infelizmente. Sentiu uma contusão grau 2, e aí é 3 semanas, 4. Qual a ideia do Corinthians, Souza, já para o jogo contra o Huracan, Sul-Americana, que foi uma das piores derrotas da história do Corinthians, sair fora da Libertadores? Mas é o Corinthians, né? O Corinthians tem crescido dentro das competições. A gente estava falando do Corinthians desde o ano passado, que o Corinthians hoje, né, no futebol paulista, na crescente que vem, é o melhor time paulista, provou isso no campeonato estadual. Vem provando isso, jogou com o time reserva fora de casa. Hoje o time tem um padrão, né? O que o torcedor espera é que o time mantenha, né, esse padrão, né? É uma perda muito importante. O Hugo tem sido a diferença desse time, né? Mas o Corinthians entra como favorito também nessa competição pelo futebol que vem acontecendo. O Corinthians é fraco em jogos internacionais, hein? Ganhou a Libertadores e o Mundial, os dois, né? E a Recopa. Mas ano passado fez uma Sul-Americana, tudo bem, chegou até a final. Mas não é legal, dá uma olhada. Ó, preliminar, Atlético Mineiro e Fluminense. Quartas, Pumas, do México. Oitavas, Lanús, da Argentina. 2007, preliminar, Botafogo. 2017, 2019, 2021, 2023, 2024. É duro, hein? É duro, hein? Precisa se posicionar. Como um clube grande que é, e é muito grande. Um dos maiores de todos os tempos. Quesada, isso é preocupante. Enfrenta o Huracan amanhã. Muito preocupante. Neto, né, a gente tem a mesma opinião, né? Se tiver que priorizar alguma competição, eu daria mais atenção. Brasileiro. Campeonato Brasileiro, mas eu acho que é possível tentar, de alguma maneira, disputar de uma forma com competição a Copa Sul-Americana. Porque é título que está faltando, você lembrou aí, e é dinheiro no bolso também. Então, eu acho que dá para fazer uma competição legal nessa primeira fase. Lembrando que só o campeão, Neto, se classifica na outra fase. Né? Que na fase de 4 times só classifica um. O Huracan está em terceiro no Campeonato Argentino. Isso. Pega o Racing e eu acho que o Nacional, não é? O grupo do Corinthians. Huracan, Racing e Nacional, se eu não estiver errado. Não sei, vê aí vocês aí. É o Racing do Uruguai. Racing do Uruguai. O Nacional do Paraguai. O Nacional do Paraguai e o Huracan da Argentina. Soler. Bom, com relação a esse jogo, né, craque? A primeira partida do Corinthians na Neoquímica Arena depois da conquista do título paulista. A estreia no Brasileiro com o time alternativo foi boa, esse empate contra o Bahia, que é uma boa equipe comandada pelo Rogério Ceni. E essa estreia é fundamental porque ela vai acontecer na casa do Corinthians. Então o Corinthians, exatamente nisso que o Quesada falou, só o primeiro de cada grupo se classifica direto para as oitavas de final. Então você, chegando já nessa partida de estreia e tendo a possibilidade de jogar em casa, é fundamental para o Corinthians. Lembrando que no Brasileiro, na segunda rodada, o Corinthians também joga em casa. Então é um jogo importante para você já sair na frente contra o grande adversário do grupo. O Huracan hoje é o grande time ao lado do Corinthians no grupo. Eu errei aqui. América da Colômbia, América de Cali, eu sei, América de Cali da Colômbia, acabei de falar. Aí você, o Racing do Uruguai e o Huracan, que é o terceiro colocado. É forte, viu? É um grupo forte. Eu acho que só o Huracan pra mim. Não, o América também. É muito nome, Souza. Quando que você viu o América agora de Cali na Libertadores? Vice-campeão da Libertadores, né? Sabe? A gente fica muito no nome que a gente conhece muito, que é muito conhecido, sabe? Eu acho que o Corinthians tem que entrar para ganhar, e principalmente amanhã, quarta-feira. A ausência do Hugo, o Yuri Alberto, que saiu no jogo contra o Bahia com problema também. Qual a ideia, Souza? Cara, são dois jogadores super importantes, né? O goleador do time, principal atacante, e o melhor goleiro do futebol brasileiro atualmente, né? Então, são duas ausências sentidas. Mas assim... Menos pro Dorival Júnior, né? Que é o Bento. Antigamente o Corinthians... Joga na Arábia. Sofria muito quando o Corinthians não tinha um padrão de jogo. Hoje o Corinthians tem um padrão de jogo, né? A gente elogia pontualmente, a gente tá vendo que o Corinthians tem um padrão de jogo hoje. Esse padrão não muda e o time joga bem, tá jogando bem com o titular, sem o titular.
O time que perdeu, acho que 2 jogos esse ano só. Paulista só um. Paulista só um e também pela Sul-Americana, O pela São Paulo. pré-Libertadores também só um que tirou o Corinthians. Então é um time muito forte, um time que tem crescido na competição e eu acredito que é favorito. Está num grupo forte de novo, eu ainda vou continuar com a minha opinião, muito forte, mas assim, o Corinthians precisa fazer valer, né? Precisa crescer na competição, nas competições internacionais, né? O Corinthians não pode se dar o luxo de ter uma Libertadores só, né? É muito pouco, É né? pouco demais para um clube que tem a força que tem o Corinthians e a torcida que tem. Quesada. Netão, Donelli vai no gol, né? Isso já é certo. E aí, a ausência do Garro, o que eu faria? Eu colocaria o Memphis para ser esse cara na função No do Messi Garro. que tá bom. E aí... Deixa eu falar uma coisa pra você. É. Isso é muito papo de jogador, né? Isso da gente. O Memphis não tá bem lá? Deixa ele lá. Bota o Romero. Não mexe. Eu ia completar assim. Desculpa. Não. Eu penso assim. Sim, e o meu Coronado? Esse cara tem que que ganha botar o 2 milhões Coronado. de vez. Coronado não. Coronado Deixa o não. Coronado. Eu não colocaria o Coronado. Deixa eu montar meu time. Eu não vou colocar o Coronado. Não? Eu coloco o Romero ou o Thales para jogar ali junto com o Memphis e com o Yuri. Mas o Memphis pode fazer de vez em quando esse movimento, sem problema nenhum, né? E três caras no meio campo para ajudar na marcação. Vocês acharam que foi frango do Muralha isso aí ou não? Você dá um gol dele Cara, pro que Memphis, absurdo, é uma brincadeira, É. Meu Deus do céu. Que gol é esse? Gustavo Soler. Eu vou com Quesada, sem poder contar com Garro e com o Yuri Alberto nessa partida. Iria de Memphis, Thales e Romero, formando esse trio ofensivo do Corinthians. 3 jogadores de pegada no meio de campo, como o Corinthians já está tendo, né? O Martinez, Raniel e também o próprio Carrilho. Repito, né? O principal jogo que o Corinthians tem na fase de grupos da Sul-Americana será contra o Huracan, primeiro na Neoquímica, depois na Argentina. Então, Outra coisa, fundamental, ainda mais sem o Hugo, né? Se você não faz o resultado em casa, o primeiro jogo, você Vira um está Deus nos praticamente acuda fora. depois. Já era. Praticamente fora. Soler. Exatamente, né? Porque só o primeiro de cada grupo se classifica, então amanhã o Corinthians tem a obrigação de fazer o dever de casa. Se o Corinthians não vencer o Huracan, aí vai ter que tirar ponto lá na Argentina e vai ter que se virar na Colômbia. Uma perguntinha para vocês 3. Jogou a pré-Libertadores, foi um vexame. Para mim, um dos maiores vexames da história do Corinthians foi isso, para mim. Para mim também. É que foi esquecido por causa do título paulista. E que tá tudo certo. Tá tudo bem. Os jogadores sabendo disso, talvez entre de uma forma diferente para jogar a Sul-Americana, para tentar ganhar a Sul-Americana, Souza? Eu já acho que se vai priorizar um negócio, acho que já tem que ser claro com o torcedor agora, hein? Não vai ser. Sabe? Tem que ser claro. Acho que você tem que ter humildade, às vezes, falar, olha, a gente vai com um time mesclado aqui, porque vai priorizar o brasileiro, do que ficar prometendo depois coisas e... Souza, a gente não prioriza nem quando a gente casa, cara. Olha, vou na riqueza e na pobreza, não pode trair, todo mundo trai, todo mundo fica pobre e larga, é tudo umas mentiras desgraçadas, velho. Você acha que eles priorizam? Fala pra mim, qual o time que priorizou? Aí depois sabe o que eles falam? Eu vou dar um exemplo pra você. Se eu tiver errado, vocês arregaçam comigo. Os caras falam que prioriza, não prioriza, aí bota time reserva contra o Huracan. Primeiro tempo, 1-0 pro Huracan. Tem 5 titulares na reserva. O que eles fazem? Bota os 5. Ele bota os 5. A tropa de choque entra. Mas eu falo assim, então não é priorizar, pô. O São não é verdade? Paulo, o São Paulo, todos fazem isso. O São Paulo do Rogério, uma época, ele priorizou a Sul-Americana, só que não foi campeão. E aí quis correr atrás do brasileiro, já era tarde. Já era tarde. Acabou nem classificando para Libertadores. Então, às vezes, você priorizar... A gente sabe que no Brasil o torcedor quer ganhar tudo. A gente sabe que não tem condições. Né? Infelizmente, não tem condições de você fazer tantos jogos assim com o time titular. Eu sou a favor de ser claro com o torcedor. Olha, eu vou jogar aqui, mas... Eu acho que tem que ser claro com o jogador. Eu acho que muitas vezes o treinador hoje não dá satisfação, como dava pra gente. Quando eles não são claros com o elenco, aí você não sabe o que você faz. Esse é o grande problema. E muitos não são claros. Então, o Soler, você vai jogar hoje com o Huracan, tá? É assim, assim, assim. No outro jogo, o Quesada joga. Mas ele nem fala pro seu porquê. Sim. E aí ele deixa você em dúvida do que você é bom ou não. Se você é titular ou não. Porque sempre tem 4 ou 5 titulares. E a maioria dos treinadores não dão satisfação. O que pra mim é um erro, Quesada. Ano passado aconteceu isso. O time jogava com os chamados reservas, time alternativo,
não era prioridade. Lembra quando a gente falava assim, Exato. pô, tem que jogar o time reserva? Exato, exato. Quantas vezes foi isso? Aí é o seguinte, foi bem com o time reserva. Quando chegou para valer contra o Racing, com o time titular, se deu mal. É isso aí. Não, a verdade é o seguinte, eu queria, falar a verdade, só falar um pouquinho do Campeonato Paulista, da importância que foi esse título para o Corinthians, do torcedor. A gente só falou sexta-feira, só sexta, porque no sábado já... A gente não faz programa sábado, e domingo e segunda a gente já foi pro Brasileiro. Eu acho que o Campeonato Paulista pro Corinthians, ele foi tão importante para a diretoria, para o torcedor, 6 anos, tudo do bom. Isso. E aí, meu irmão, sabe o que aconteceu? O Corinthians deu um up. Em relação ao Campeonato Brasileiro, jogou com o time reserva, contra o Bahia, empata o jogo, quase ganha. Qual a importância desse título para o Corinthians, que ano passado, com o Mano Menezes, que foi mandado embora do Fluminense, porque brigou com o Thiago Silva, chamou um menino de M, 3 Copas do Mundo, maior zagueiro da história do Chelsea, brigou com o Marcelo. Campeão da Champions League com o Chelsea. Cara, tem coisa que não dá, né? Mas aí ele consegue flutuar nesse mundo. Se cair alguém do Cruzeiro, ele está no nome. Se cair alguém do Atlético, o nome dele está lá. Olha aí, o Dorival Júnior já pode ir para o Fluminense. Se cair no Grêmio... Se cair no Grêmio, ele tem nome. Então eles flutuam. Aí o Ramon Dias, que chegou, estou falando por mim, eu cheguei a madeira, nos dois, no Ramon e no Emiliano Dias. Cheguei o pau. Achava que eles não tinham comportamento tático. Achava que eles não entendiam muito o que era aqui. Colocava 3 atacantes, 3 volantes, 3 zagueiros, não sabia o que fazer. Olha só, eles levaram o Corinthians a Libertadores, perdeu, isso foi muito ruim. Levou a Copa do Brasil, que está aí. Terminou na 6ª ou na 7ª colocação do Brasileiro. Não caiu, seria uma decepção. Eu estava quase morrendo de infarto se o Corinthians caísse. Eu não ia aguentar. Aí, meu irmão, eles conseguem dar o título paulista aonde? Palmeiras na frente, São Paulo na frente, Santos com Neymar, São Bernardo, Novo Horizontino, faz 34 pontos, perde uma partida e ainda há um resquício da Libertadores que saiu para que ele fosse mandado embora, porque ele quase caiu, ou eles quase caíram na Libertadores, se não vai para a final, se perde o primeiro jogo para o Palmeiras, se perde a final, todo mundo ia estar falando para eles cair. O Zubeldia continua. Não é muito louco? O Romero, ele é um monstro. Ele tem 43 gols marcados na Neoquímica Arena. Qualquer jogo que ele entre de titular e não jogue bem, a imprensa toda acaba com ele. Mas com o Caleri, que está há 8 meses sem fazer gol, perdeu o pênalti no primeiro jogo contra o Sport, ninguém fala nada. É justo não dar moral para o Ramon Dias e para a comissão técnica, meu querido Souza? Claro que não, a gente tem falado aqui sempre que o comentário da gente é pontual. Ano passado, no início, quando ele chega no Corinthians, ele chega perdendo um monte de jogo, não tem como você falar bem. Agora, hoje o time tem um padrão de jogo. O time termina um campeonato brasileiro, a gente até brinca, né, que se tivesse mais rodadas, o Corinthians chegaria mais na frente, porque veio numa crescente, manteve a crescente esse ano. Ele botou um time titular que todo mundo sabe qual é. Hugo, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique. Ele fez o Gustavo Henrique jogar, irmão. E agora o Angelieri, que quem trouxe? Ele. Quem trouxe o Carrilho? Ele. Botou o Ranieri para jogar, que joga muito, é um cracaço de bola, o Ranieri, é um monstro jogando. Você pode gostar. Aí você tem o Carrilho, Garro, e o Alberto. E Memphis. Você pode o Martínez, cara. Eu achava que o Martínez é um jogador medíocre, e não é. Você pode gostar ou não, mas uma coisa a gente tem que elogiá-lo, ele tem convicção, porque o que ele tomou de pau, de críticas, né? A formação que ele jogava, 3 zagueiros, 3 volantes, e ele manteve. E é essa mesma formação que tem que deixar o Corinthians, levar do Corinthians ao título estadual. Quesada.
Sucessos... Nós dois fomos críticos dele, que sabe, eu e você. eu também. Não, mas aí a gente não tem problema nenhum. É o que o Souza falou, a gente tem que ser pontual. A gente não pode ficar enganando o torcedor, nem quando tá bem, nem quando tá mal. E hoje o Ramon não tem como imaginar o time do Corinthians sem o Ramon. Agora você tá certo. Se perde o título do Campeonato Paulista... O programa tá ruim, hein? Hoje... O programa tá ruim, o Bob está dormindo. Tava assim. Eu vou parar de falar então. Não. Tô dando sono? Você quer dormir? E a gente... Não, você tava assim, ó. Eu vi, cara. Você tava, velho. Mostra ele lá. Senta aí. Não vou falar mais nada. Senta aí. Mostra ele. Mostra a escada. Mostra a escada. Olha que bonito. Mostra a escada. De baixo pra cima a escada. Mostra. Olha lá. Tava dormindo? Isso que a gente tá falando do Corinthians, entendeu? Esse cenário aqui é Fórmula 1? Fórmula 1, né? Tá bom. Voltando pra você. Eu tô dando sono no cara, hein? Puxa vida. Nós estamos mal, Coloque hein? as criancinhas aí pra gente fazer... Acorda as criancinhas aí, que é Corinthians! Uma pergunta pra você, posso? Me permite? Deixa o Gustavo falar. Não, rapidinho. Uma pergunta pra pode, você. pode. Você é o dono do programa, mas eu quero fazer uma pergunta pra você. Se você não ganha aquele título de 90, o que teria acontecido com você e com aquela geração? Eu não tinha pegado o que eu peguei, não tinha casado do jeito que eu casei. Isso, então. Não tinha o dinheiro que eu tenho hoje. Eu não seria sido eu se fosse eu mesmo, se não fosse o Corinthians. Porque o Corinthians é o Corinthians. Soler. Pô, com relação ao Ramon, é notório, né, a evolução do trabalho. Hoje o Corinthians tem um padrão tático, como você bem falou, tem a escalação titular do Corinthians, todo mundo sabe do que seria do 1 ao 11 no time inicial do Corinthians, então o Ramon melhorou muito. O que me preocupa nessa temporada é que o Corinthians terá agora 18 jogos até junho e depois tem a parada para o Mundial de Clubes. Será que o Ramon, nesses 2 meses quase que o Corinthians vai ficar sem nenhum jogo, sem nenhuma atividade, ele vai conseguir voltar em julho com o mesmo padrão, vai conseguir manter a pegada? Então, essa pausa me preocupa um pouco, porque o Corinthians hoje está embalado, o Corinthians está com padrão, o Corinthians joga bem, mas nessa pausa me preocupa o que ele vai fazer durante esse um mês e meio, sem ter ali o trabalho dos jogos dentro de campo. Aí, você fez os 11 da bola aí, com o Neto sempre muito louco, né? Com o Quesada, Souza e o rapaz do Soler, né? Comentando sobre o Corinthians. Esse título paulista foi muito importante pro Timão para dar, como o Neto falou, aquele up pro restante da temporada. Claro que não vai apagar o vexame que foi na pré-Libertadores. E eu não considero como o maior vexame da história do Corinthians na Libertadores. Para mim, contra o Tolima foi muito pior. Porém, naquela eliminação de 2011, cara, a partir daquela eliminação, a gente ganhou o Brasileiro, Libertadores, Mundial, Recopa, uma porrada de títulos na sequência. E esse ano tá acontecendo algo meio que parecido. A gente foi eliminado na pré-Libertadores e já conquistamos um título. Quem sabe, né, não pode ser o início de uma grande história nesse ano e daqui pra frente, né? Beliscar mais um títulozinho aí. Pode ser Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro, não importa. Se conquistar mais um título, ele vai ser um ano perfeito. E o Augusto aí conseguiu já o que a diretoria passada não conseguiu, que era conquistar um título na sua direção, né? A diretoria passada que falava que o título dela era pagar as contas do Corinthians em dia. E nem isso conseguiram, né? Eles mentiram, né? Assim, tá tudo em dia. A gente ficou sabendo, né? O Rojas nunca recebeu um salários 11 meses atrasado de imagem lá. Então, cara, o Duílio acabou com o Corinthians, o Andrés. Mas é isso aí. Timão estreia amanhã. Eu espero então que entre com o titular. Os caras tiveram 10 dias de data FIFA. Jogaram quinta-feira passada. E no domingo foi reserva. Então tem que ser o titular. Não adianta poupar, cara. Senão, se perder o primeiro jogo, como o Neto falou, vai se complicar porque vai jogar 2 jogos seguidos fora de casa na competição. E a gente sabe que o Coringão fora de casa é aquela nhaca, né? Então é bom começar vencendo. Se vencer, busca um empate no próximo jogo. E já começar a encaminhar a classificação para a próxima fase. E é isso aí. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Vídeo todos os dias aqui para a fiel torcida. Vocês merecem demais. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.